Lucas 1, de 1 a 38. Vamos fazer a leitura do texto? Todos achamos? Assim diz a palavra do Senhor. Visto que muitos já empreenderam uma narração coordenada dos fatos que entre nós se realizaram, conforme nos transmitiram os que desde o princípio foram deles testemunhas oculares e ministros da palavra, igualmente a mim, pareceu bem, depois de cuidadosa investigação de tudo desde a sua origem, dar-lhe por escrito, excelentíssimo Teófilo, uma exposição em ordem, para que você tenha plena certeza das verdades em que foi instruído. Nos dias de Herodes, rei da Judéia, houve um sacerdote chamado Zacarias, do turno de Abias. A mulher dele era das filhas de Arão e se chamava Isabel. Ambos eram justos diante de Deus, vivendo de forma irrepreensível em todos os preceitos e mandamentos do Senhor. Eles não tinham filhos, porque Isabel era estéril, e os dois já tinham idade avançada. E aconteceu que, enquanto Zacarias exercia o sacerdócio diante de Deus, na ordem do seu turno, coube-lhe por sorteio, segundo o costume sacerdotal, entrar no santuário do Senhor para queimar o incenso. Durante esse tempo, toda a multidão do povo permanecia na parte de fora, orando. E eis que apareceu a Zacarias um anjo do Senhor em pé, à direita do altar do incenso. Ao vê-lo, Zacarias ficou assustado e o temor se apoderou dele. O anjo, porém, lhe disse: não tenha medo, Zacarias, porque a sua oração foi ouvida. Isabel, sua esposa, dará à luz um filho, a quem você dará o nome de João. Você ficará alegre e feliz, e muitos ficarão contentes com o nascimento dele, pois ele será grande diante do Senhor, não beberá vinho nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo já desde o ventre materno. Ele converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus, e irá diante do Senhor no espírito e poder de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos, converter os desobedientes à prudência dos justos, e habilitar para o Senhor um povo preparado. Então Zacarias perguntou ao anjo: como terei certeza disso? Pois eu sou velho, e a minha mulher também já tem idade avançada. O anjo respondeu: eu sou Gabriel, que estou a serviço de Deus e fui enviado para falar com você e lhe trazer essa boa notícia. Todavia, você ficará mudo e não poderá falar até o dia em que estas coisas vierem a acontecer, porque você não acreditou nas minhas palavras, as quais no devido tempo se cumprirão. O povo estava esperando Zacarias e admirava-se com a demora dele no santuário. Quando Zacarias saiu, não lhes podia falar. Então entenderam que ele tinha tido uma visão no santuário, e expressava-se por sinais, e permanecia mudo. Aconteceu que, terminados os dias do seu ministério, Zacarias voltou para casa. Passados esses dias, Isabel, a mulher de Zacarias, ficou grávida. E ela não saiu de casa durante 5 meses, dizendo: foi isto que o Senhor me fez ao contemplar-me, para acabar com a minha vergonha diante das pessoas. No 6º mês, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem que estava comprometida a casar com um homem da casa de Davi, cujo nome era José. A virgem se chamava Maria. E aproximando-se dela, o anjo disse: salve, agraciada, o Senhor está com você. Ela, porém, ao ouvir esta palavra, perturbou-se muito e pôs-se a pensar no que poderia significar esta saudação. Mas o anjo lhe disse: não tenha medo, Maria, porque você foi abençoada por Deus. Você ficará grávida e dará à luz um filho, a quem chamará pelo nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará
o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Então Maria disse ao anjo: como será isto, se eu nunca tive relações com um homem algum? O anjo respondeu: o Espírito Santo virá sobre você, e o poder do Altíssimo a envolverá com a sua sombra. Por isso também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. E Isabel, sua parenta, igualmente está grávida, apesar de sua idade avançada, sendo este já o 6º mês de gestação para aquela que diziam ser estéril. Porque para Deus não há nada impossível. Então Maria disse: aqui está a serva do Senhor, que aconteça comigo o que você falou. Então o anjo foi embora. Amém? Que texto fenomenal, não? Você já sentiu medo? Você já sentiu medo? Ou melhor, você tem algum medo? Medo talvez de ser assaltado. Medo de perder a sua renda. Medo de não conseguir emprego. Medo de desagradar alguém, desapontar alguém. Medo de perder a sua reputação. Medo de não se casar. Medo de ser abandonado, de ficar sozinho. Medo de perder alguém querido. Medo de adoecer, de sofrer um acidente, de sofrer uma violência. Medo de morrer. A propósito, alguma vez você já teve medo de morrer? O que esse medo te levou a fazer? Você lembra? Há pessoas que são capazes de fazer coisas terríveis e até mesmo impensadas, irracionais, por causa do medo de morrer. Mas eu queria que você fosse um pouco mais além nessa pergunta. Cavasse mais fundo para descobrir a raiz desse teu medo de morrer. Por que nós tememos a morte? Talvez alguns digam: porque eu amo demais a minha vida. E eu não estou afim de perdê-la. Então eu vou fazer o que for preciso para manter a minha vida. Seja isso certo ou errado, tanto faz. Eu quero preservar a minha vida. Talvez outros digam: olha, eu ainda tenho planos, sonhos a realizar, e não seria legal morrer cedo. Gostaria de viver um pouco mais. Talvez há quem diga: olha, eu tenho pessoas a cuidar, esposa, filhos, netos. Não está na hora de morrer ainda, porque se eu morrer, quem vai cuidá-los? Todos esses são possíveis motivos do porquê nós temos medo de morrer. Mas eu queria ressaltar um que talvez seria o maior de todos. O medo do que vai acontecer após a morte. O que vem depois da morte? O que tem do outro lado? O que me aguarda depois do sepultamento? Alguns diriam a reencarnação. Outros diriam: bom, tudo que você sempre sonhou, faça bastante força e fé que tudo vai dar certo. Outros diriam o nirvana, ou a autorrealização, a união com a natureza, eu vou me tornar como uma borboleta. Há quem diga até que não, nada. Simplesmente depois da morte você desaparece, é isso que vai acontecer. Tá, isso são as pessoas dizendo. Mas você sabe o que Deus diz a respeito disso? O que vem depois da morte, segundo a palavra dele? O que vem depois da morte? O juízo. O juízo. Quer você aceite ou não, o Deus que nos criou garante que depois que morrermos, haverá um juízo final. E Ele mesmo vai ser o justo juiz desse juízo. E nesse dia, toda a maldade, toda a impiedade cometida pelos homens vai ser cobrada dos homens. Hitler vai ter que enfrentar o Deus justo, pagar pelas suas atrocidades. Stalin também vai ter o que merece. Criminosos dos mais terríveis possíveis, os mais cruéis, vão prestar contas por suas maldades. Mas não só eles, não só essas pessoas.
eu e você também prestaremos contas de tudo o que fizemos, quer seja bom, quer seja mal. Naquele dia, sim, as nossas boas atitudes vão ser reconhecidas, mas elas não vão apagar as nossas más atitudes. No juízo final, todos os nossos pecados serão expostos e julgados, um a um. Você está preparado para esse dia? Você teme esse dia? Deveria temer esse dia. E talvez seja exatamente por isso que você tenha tanto medo de morrer. E você faz o que faz para tentar preservar a sua vida, sendo isso correto ou não, porque na verdade você tem medo do juízo final. Era exatamente esse tipo de medo que muitos leitores do Antigo Testamento tinham cerca de 400 anos antes desse texto ser escrito, o texto de Lucas. As pessoas lá naquela época viviam numa época de muita impiedade, uma impiedade tão terrível, ou talvez até pior do que a da nossa época, da nossa geração. E não era impiedade apenas entre as pessoas, mas de fora da igreja. Era impiedade dentro do próprio povo de Deus. Por isso o Senhor levantou um profeta, chamado Malaquias. E agora eu quero que você deixe marcado Lucas capítulo 1 na sua Bíblia, mas volte para Malaquias, o último livro do Antigo Testamento. Malaquias capítulo 2. Malaquias capítulo 2, versículo 17. Malaquias 2, de 17 em diante, eu vou até o capítulo 3, versículo 5. Olha o que Deus disse por meio de Malaquias. Vocês estão cansando o Senhor com as suas palavras. E ainda perguntam, em que nós o cansamos? Nisso que de dizerem, aqueles que fazem o mal passam por bons aos olhos do Senhor, e é desses que ele se agrada. Ou, onde está o Deus da justiça? Capítulo 3, versículo 1. Eis que eu envio o meu mensageiro, que preparará o caminho diante de mim. De repente, o Senhor, a quem vocês buscam, virá ao seu templo. E o mensageiro da aliança, a quem vocês desejam, eis que ele vem, diz o Senhor dos Exércitos. Mas quem poderá suportar o dia da sua vinda? E quem poderá subsistir quando ele aparecer? Porque ele é como fogo do ourives e como sabão dos lavandeiros. Ele se assentará como derretedor e purificador de prata, purificará os filhos de Levi e os refinará como o ouro e como a prata, e eles trarão ao Senhor as ofertas justas. Então a oferta de Judá e de Jerusalém será agradável ao Senhor, como nos dias da antiguidade e como nos primeiros anos. Versículo 5. Virei até vocês para juízo. Terei pressa em testemunhar contra os feiticeiros, contra os adúlteros, contra os que juram falsamente, contra os que oprimem os trabalhadores, as viúvas e os órfãos, torcem o direito dos estrangeiros e não me temem, diz o Senhor dos Exércitos. Havia muitos entre o povo, em especial líderes, que praticavam a maldade e ainda diziam assim, olha, Deus não vai fazer nada. Onde está o Deus da justiça? O Deus da justiça é inoperante. Eles não temiam a Deus. E como o Senhor responde por meio de Malaquias? O Senhor diz assim, é isso que vocês pensam? Vocês acham que é dos maus que eu me agrado? Onde está o Deus da justiça? Pois bem, então preparem-se. Preparem-se porque eu estou prestes a ir até vocês. Nesse dia, vocês verão onde está o Deus da justiça. Ah, sim. Vocês verão que é justiça. Como fogo eu vou purificá-los. Como sabão eu vou lavá-los dos seus pecados. E quem é que poderá resistir à minha visita? Nesse dia, todos serão julgados por seus pecados, desde o maior até o menor. Mas antes que esse dia chegue, eu vou enviar um mensageiro real. Esse mensageiro vai anunciar a minha chegada.
e vai preparar o caminho por onde eu vou andar. Ele vai ser o responsável por chamar todos vocês ao arrependimento, porque o juízo final está prestes a chegar. Queridos, quem poderia dormir tranquilamente depois de uma palavra como essa? Imagine-se. Quem poderia continuar em seus pecados, mesmo sabendo que vai ser julgado pelo justo juiz no último dia? Bom, para o nosso espanto, muitos que estão ouvindo a mensagem, a pregação de Malaquias, sequer quiseram dar atenção ao que ele estava pregando. Eles não temeram o juízo final, não se arrependeram, pelo contrário, continuaram praticando a maldade, a impiedade, como se não houvesse amanhã. E isso perdurou por 400 anos. E se você parar para pensar, isso continua até hoje, né? E talvez a sua própria vida, ela seja um exemplo claro disso. Uma vida marcada pela consciência de que Deus existe, mesmo que você negue que Deus exista. Na sua consciência, você sabe que não deveria fazer o que é mal, mas você continua fazendo mesmo assim. Você sabe que haverá um juízo final, onde você vai prestar contas de tudo o que você fez nessa vida a um Deus justo. E o que normalmente as pessoas fazem, mesmo diante dessas verdades? Elas simplesmente ignoram essas verdades. E elas continuam vivendo as suas vidas como se essas coisas não fossem verdadeiras. E quando é que essas pessoas se lembram dessas verdades? Só diante do perigo da morte. Quando suas vidas estão sendo ameaçadas. Aí sim, diante da realidade da morte, é que as pessoas pensam na realidade do juízo e temem o juízo. Você já sentiu medo? O que é que você teme? Você teme morrer? Teme o juízo final? Teme o dia em que vai se encontrar face a face com um Deus justo? Pois foi para pessoas com esse tipo de temor que Lucas escreveu. Para nossa alegria e esperança, há uma saída. Volte lá para Lucas capítulo 1. E acompanhe comigo a leitura novamente dos versículos 1 a 4. Visto que muitos já empreenderam uma narração coordenada dos fatos em que entre nós se realizaram, conforme nos transmitiram os que desde o princípio foram deles testemunhas oculares e ministros da palavra, versículo 3. Igualmente a mim pareceu bem, depois de cuidadosa investigação de tudo desde a sua origem, dar-lhe por escrito, excelentíssimo Teófilo, uma exposição em ordem, para que você tenha plena certeza das verdades em que foi instruído. Esse livro está sendo escrito provavelmente entre 30 a 40 anos depois que Jesus esteve nessa terra. A essa altura, muitas testemunhas oculares que viram Jesus face a face, pregaram a história de Jesus para outras pessoas, que por sua vez creram nessa mensagem. E mesmo diante disso, Lucas, que é o autor desse livro, ele foi encarregado de uma missão especial. Teófilo, provavelmente um homem rico, um homem importante na época, aparentemente ouviu essa mensagem. Teófilo creu nessa mensagem, mas ele queria saber mais. Na verdade, Teófilo precisava saber mais sobre Jesus. É por isso que Lucas entra em uma jornada de pesquisa. Lucas começa a vasculhar documentos históricos, conversar com as pessoas que viram Jesus, e então Lucas organiza tudo isso, junta todas as provas possíveis, organiza a história de Jesus com um propósito. Ele diz no versículo 4, para que Teófilo pudesse ter certeza das verdades em que foi instruído. Logo, o objetivo final de Lucas não é somente apresentar para as pessoas a história de Jesus. O objetivo final de Lucas é fazer com que as pessoas tenham certeza de que a história de Jesus é verdadeira. E por que é necessário isso? Por que é necessário ter certeza de que isso aqui é verdade? Porque a mensagem de Jesus estava sob ataque naquela época. Continua até hoje. Por exemplo, havia pessoas que colocavam a Bíblia em dúvida, a mensagem de Jesus em dúvida. Havia pessoas que negavam a história de Jesus, pessoas que pervertiam a história de Jesus, mudavam a história de Jesus, diminuíam a história de Jesus, diminuíam quem Jesus era, o que ele veio fazer. E estavam começando até a perseguir quem acreditava na mensagem de Jesus. E isso poderia provocar medo
nas pessoas. E aí? Será mesmo que eu posso confiar em Jesus? O que Jesus promete realmente é algo firme, é algo estável, é digno de confiança? Vale a pena entregar a minha vida por amor a Jesus? Vale a pena abrir mão das antigas crenças da minha família? As tradições que a minha família seguia? Vale a pena abrir mão dos meus valores, dos meus sonhos e projetos? Vale a pena abrir mão dos prazeres da carne para seguir Jesus? Será que vale a pena ser perseguido por causa de Cristo? Será que Jesus realmente vai me livrar do juízo final como Ele promete? Bom, segundo Lucas, sim, vale a pena. Tudo o que você ouviu sobre Jesus é verdadeiro, tudo o que você ouviu é digno de confiança. E eu estou escrevendo esse livro para te assegurar isso. Portanto, não tenha medo, não tenha medo. Simplesmente creia em Jesus e creia naquilo que Ele promete. Tudo bem, Lucas, é isso que você está dizendo. Mas que provas você me oferece para que eu confie no que você está dizendo? Bom, Lucas oferece pelo menos 2 provas. Ele vai oferecer para nós nesse texto 2 anúncios. O anúncio do nascimento de João e o anúncio do nascimento de Jesus. Esses 2 anúncios são bases confiáveis, sólidas, para que possamos crer que a mensagem de Jesus é verdadeira. Você quer ver isso? Observe como foi o anúncio do nascimento de João. Vamos ler de novo? Versículos 5 até 25. Nos dias de Herodes, rei da Judéia, houve um sacerdote chamado Zacarias, do turno de Abias. A mulher dele era das filhas de Arão e se chamava Isabel. Ambos eram justos diante de Deus, vivendo de forma irrepreensível em todos os preceitos e mandamentos do Senhor. Eles não tinham filhos, porque Isabel era estéril e os 2 já tinham idade avançada. E aconteceu que, enquanto Zacarias exercia o sacerdócio diante de Deus, na ordem do seu turno, coube-lhe por sorteio, segundo o costume sacerdotal, entrar no santuário do Senhor para queimar o incenso. Durante esse tempo, toda a multidão do povo permanecia na parte de fora, orando. E eis que apareceu a Zacarias um anjo do Senhor em pé à direita do altar do incenso. Ao vê-lo, Zacarias ficou assustado e o temor se apoderou dele. O anjo, porém, lhe disse: não tenha medo, Zacarias, porque a sua oração foi ouvida. Isabel, sua esposa, dará à luz a um filho, a quem você dará o nome de João. Você ficará alegre e feliz, e muitos ficarão contentes com o nascimento dele, pois ele será grande diante do Senhor, não beberá vinho nem bebida forte, será cheio do Espírito Santo já desde o ventre materno. Ele converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus, e irá diante do Senhor no espírito e poder de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos, e converter os desobedientes à prudência dos justos, e habilitar para o Senhor um povo preparado. Então Zacarias perguntou ao anjo: como terei certeza disso? Pois eu sou velho, e a minha mulher também já tem idade avançada. O anjo respondeu: eu sou Gabriel, que estou a serviço de Deus e fui enviado para falar com você e lhe trazer essa boa notícia. Todavia, você ficará mudo e não poderá falar até o dia em que estas coisas vierem a acontecer, porque você não acreditou nas minhas palavras, as quais no devido tempo se cumprirão. O povo estava esperando Zacarias e admirava-se com a demora dele no santuário. Quando Zacarias saiu, não lhes podia falar. Então entenderam que ele tinha tido uma visão no santuário, e expressava-se por sinais e permanecia mudo. Aconteceu que, terminados os dias do seu ministério, Zacarias voltou para casa. Passados esses dias, Isabel, a mulher de Zacarias, ficou grávida. E ela não saiu de casa durante 5 meses, dizendo: foi isto que o Senhor me fez ao contemplar-me, para acabar com a minha vergonha diante das pessoas. Nós somos apresentados aqui a um casal, já em idade avançada, um casal piedoso e temente a Deus, Zacarias e Isabel. O texto diz que eles são de linhagem nobre. Ele é sacerdote e ela é descendente de Arão,
Mas apesar de tudo isso, há algo que entristece aquele casal. O texto diz que durante toda a sua vida, eles não puderam ter filhos, porque Isabel era estéril. Interessante notar isso. Que o sofrimento também atinge pessoas piedosas, tementes a Deus. Até os mais obedientes ao Senhor sofrem. Talvez por não terem filhos, mas ou por qualquer outro motivo. De fato, isso é um mistério. É difícil de engolir isso, né? Mas acontece. E é bom que a gente lembre disso. Pessoas justas também sofrem. Nós lemos que chegou o dia do ano em que os sacerdotes iam até Jerusalém, até o templo, para oferecer a Deus o sacrifício anual pelos pecados do povo. E nesse dia Zacarias foi sorteado a entrar no santuário. Uma grande honra, mas ao mesmo tempo uma grande responsabilidade. Porque qualquer vacilo, qualquer pecado de Zacarias, ele seria fulminado na hora. Ele morreria. É por isso que o povo está do lado de fora orando, para que Deus aceite tudo que está sendo oferecido dentro do templo. E é bem nesse momento que algo inusitado acontece para Zacarias. Ninguém esperava por isso. Um anjo aparece a Zacarias. A Zacarias fica cheio de medo, fica assustado, mas o versículo 13 nos diz que o anjo diz para ele: Zacarias, não precisa temer. Eu trago boas notícias. Suas orações foram ouvidas, Zacarias. A sua esposa Isabel vai ficar grávida de um bebê que será chamado João. Você não vai escolher o nome, mas vai ter um bebê. E esse filho vai encher vocês e muitos outros de muita alegria. Você reparou no detalhe do versículo 13? Durante todos esses anos de casados, o texto diz que Zacarias e Isabel não só lamentaram porque não podiam ter filhos, mas eles pediram a Deus em oração para que Deus desse filhos para eles. E segundo esse anjo, Deus ouviu cada uma daquelas orações. Provavelmente orações feitas com lágrimas. Com lágrimas. Queridos, de fato Deus ouve. Deus ouve nossas orações de tristeza. Deus ouve os nossos pedidos, mesmo que não responda os nossos pedidos no tempo que nós desejamos. Podem se passar anos até que Deus nos dê aquilo que pedimos, ou talvez não nos dê. Mas de uma coisa nós podemos ter certeza: Deus nos ouve. Deus não ignora orações feitas com lágrimas. Deus ouve. Deus ouve. Não pare de orar. Não pare de pedir. E por que esse anjo diz que esse filho vai trazer tanta alegria para os seus pais e para as pessoas em geral? A partir do versículo 15 até 17, o anjo diz assim: olha, porque esse filho vai ser grande diante do Senhor. Sabe aquele lá de Malaquias que viria para preparar o caminho para a chegada de Deus, para a chegada do Messias? Pois bem, esse vai ser o seu filho. Imagine isso. O filho que vai nascer é aquele prometido. Ele vai ser cheio do Espírito Santo desde o ventre. E antes que chegue o dia do juízo, ele vai chamar o povo de Deus ao arrependimento, como o profeta Elias fez lá no passado. Deixa eu comentar algo do versículo 15 aqui, que é muito interessante. O Espírito Santo vai encher João, desde o ventre de Isabel. Reparou isso? Perceba que Deus pode agir até mesmo em um feto, em um bebê na barriga. Ali há uma vida. E se há uma vida no ventre de uma mãe, essa vida pode ser alvo da ação do Espírito Santo. Nós não podemos esquecer disso. Não podemos esquecer disso quando vemos uma mulher grávida. E não podemos nos esquecer disso quando pregarmos o Evangelho às crianças, mesmo na barriga. O Espírito pode agir em um feto. Deixa eu te perguntar, se você estivesse no lugar de Zacarias, qual seria a sua reação ao ouvir uma promessa maluca dessas? É bem provável que nós fizéssemos como ele fez, né? Porque a pergunta dele no versículo 18 é: como é que eu vou ter certeza disso? Eu já estou velho, a minha esposa, além de velha, é estéril. É duplamente impossível. Aparentemente aqui Zacarias está fazendo um questionamento racional. Porque quando você olha para essa situação pela ótica da lógica, com os olhos humanos, a dúvida de Zacarias faz todo sentido. Mas pela ótica da fé, a dúvida dele demonstra incredulidade, descrença. Por que nós sabemos disso?
Porque o anjo repreende Zacarias no versículo 19. O anjo primeiro se identifica, ele diz: eu sou Gabriel, o mesmo anjo que tem servido Deus há centenas de anos. Gabriel é o anjo que aparece para o profeta Daniel, por 2 vezes, para mostrar o futuro para Daniel. É o mesmo anjo que está aparecendo a Zacarias. E ele diz: Deus me enviou para te trazer essa boa notícia, mas, versículo 20, porque você não acreditou, nem no mensageiro de Deus, e nem na mensagem que ele trouxe, então você vai ficar mudo, até que tudo se cumpra, porque vai se cumprir. E o impressionante em tudo isso é que os versículos 21 a 25 mostram que tudo realmente acontece. Zacarias fica mudo ali, naquele momento, quando sai do templo não está mais falando, só gesticulando. E quando eles voltam para casa, Isabel fica grávida e Isabel louva a Deus por tudo que aconteceu. Queridos, Deus não deseja que nós vivamos na incerteza, principalmente a respeito das coisas de Jesus. E por isso Lucas faz questão de nos lembrar aqui sobre o anúncio do nascimento de João, aquele que iria preparar o caminho para a chegada do Senhor. Os pais de João seriam pessoas nobres, pessoas fiéis, mas também pessoas sofridas na vida. Mas elas se alegrariam muito com a chegada de João. João iria endireitar o caminho para que as pessoas estivessem prontas para receber a visita de Deus. João chamaria as pessoas ao arrependimento, e ele faria isso no poder do Espírito, o poder do Espírito que estaria com ele desde o ventre da sua mãe. Mas Zacarias, como qualquer um de nós, Zacarias, apesar de ser piedoso e ser obediente a Deus, ele teve um momento de fraqueza na fé. Aos olhos humanos, aquilo que Gabriel está prometendo parece impossível de acontecer. Não é verdade que muitas vezes, quando nós lemos o que Deus promete na Escritura, na verdade, nós temos a mesma impressão, muitas vezes. Quando nós vemos promessas que Deus faz com lentes humanas, elas não parecem ser possíveis de ser cumpridas. Parece impossível. E realmente, se depender da nossa própria força para que as promessas de Deus se cumpram, bom, elas nunca vão se cumprir. Mas graças a Deus que não dependem de nós. Se Deus prometeu, Deus não só é capaz de cumprir, como Deus é fiel para cumprir o que Ele prometeu. Sabe o que isso significa na prática para as nossas vidas? Que há esperança para as nossas lutas. Sejam lutas de sofrimento, sejam lutas contra o pecado. Há esperança para nós. Porque se Deus prometeu nos socorrer em meio a momentos de dor, e se Deus prometeu nos libertar da escravidão ao pecado, então Deus não só é capaz, competente, poderoso para fazer isso, como é fiel para cumprir o que Ele prometeu. O que nos cabe então? Se eu estou sofrendo ou se eu estou lutando contra um pecado? Cabe confiar nele. Mesmo que pareça impossível, se Deus prometeu, Deus vai cumprir. Como Deus vai cumprir isso? Bom, nem sempre a gente entende como Deus vai cumprir, como Zacarias, não dá para entender como é que João vai nascer. Mas, apesar de Deus não responder às nossas perguntas, Ele simplesmente diz: não temas, confie, apenas confie. Como pode um idoso e uma estéril terem um filho? Como é que pode um bebê ainda no ventre ser cheio do Espírito? Deus não responde, Ele só diz: não tenha medo, confie. Como podem se cumprir as promessas que Deus fez? Eu não consigo entender, não tenha medo, confie. Talvez, querido, você tenha orado por anos por algo que Deus nunca respondeu. Ou talvez você não tenha tido as respostas para todas as suas dúvidas, e é provável que viva e tenha que conviver com essas dúvidas pelo resto da sua vida. Mas uma coisa você tem as promessas de Deus, e as promessas de Deus, nelas você pode confiar, porque Deus é fiel para cumprir as promessas que faz. Aliás, o próprio nascimento de João é o cumprimento dessas promessas antigas, que estão sendo cumpridas aqui. Mas o nascimento de João não é a única promessa sendo cumprida. Há mais alguém para chegar. Aquele a quem João está preparando o caminho. Quem é esse?
Nós veremos a partir do versículo 26 o anúncio do nascimento de Jesus agora. Acompanhe comigo de 26 a 38, a leitura do texto. No 6º mês, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem que estava comprometida a casar com um homem da casa de Davi, cujo nome era José. A virgem se chamava Maria. E aproximando-se dela, o anjo disse: Salve, agraciada, o Senhor está com você. Ela, porém, ao ouvir esta palavra, perturbou-se muito e pôs-se a pensar no que poderia significar essa saudação. Mas o anjo lhe disse: Não tenha medo, Maria, porque você foi abençoada por Deus. Você ficará grávida e dará à luz um filho, a quem chamará pelo nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Então Maria disse ao anjo: Como será isto, se eu nunca tive relações com homem algum? O anjo respondeu: O Espírito Santo virá sobre você, e o poder do Altíssimo a envolverá com a sua sombra. Por isso também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. E Isabel, sua parenta, igualmente está grávida, apesar de sua idade avançada, sendo esse já o 6º mês de gestação para aquela que diziam ser estéril. Porque para Deus não há nada impossível. Então Maria disse: Aqui está a serva do Senhor, que aconteça comigo o que você falou. Então o anjo foi embora. Lucas agora nos apresenta um outro casal, José e Maria. Mas eles estão numa situação bem diferente daquela do primeiro casal. Ele é de linhagem nobre, nós lemos que ele é descendente de Davi, mas tirando isso, eles são jovens, eles ainda são noivos, não se casaram, eles vivem numa região simples, a Galiléia até mesmo era desprezada, e vivem numa cidade nessa região insignificante que é a cidade de Nazaré. Quem são eles? Bom, para a maioria, para os ricos, os poderosos, os governantes, os reis, eles são ninguém. Mas para Deus, quem eles são para Deus? Para Deus eles são instrumentos escolhidos por Ele, a dedo, para cumprir as suas promessas, para cumprir os seus propósitos, os seus planos nesse mundo. Tanto é que Deus está enviando o anjo Gabriel, aquele que apareceu ao grande profeta Daniel, que apareceu para o sacerdote Zacarias, mas esse anjo vem para falar com uma mulher simples, uma jovem, Maria. E o que ele diz para Maria, a conversa com ele, a aparição, o fato de Deus enviar o anjo para falar com Maria, nos lembra algo muito importante. Que Deus se agrada em escolher pessoas simples, insignificantes, de locais até mesmo desprezados, para cumprir os seus propósitos eternos. Deus se agrada disso. E sabe por que Deus tem prazer em escolher gente assim? Para que toda glória, todo louvor da escolha, do sucesso que Ele vai produzir por meio dessa vida, toda a glória repouse somente sobre Ele e não sobre as pessoas que Ele escolheu. Portanto, deixa eu dizer para você, se Deus te escolheu para servi-lo, não se orgulhe, porque você não é nada sem Ele. Você é insignificante sem Ele. Mas ao mesmo tempo, se você tem se sentido insignificante, desprezado, não se lamente. Não se lamente, porque Deus te escolheu para servi-lo, e isso é o suficiente para te encher de alegria. Mesmo que ninguém te reconheça nesse mundo, Deus te chamou a você. Poderia ter chamado outro, mas chamou você. Então se alegre com isso. Para com essa baixa autoestima. Se veja com as lentes da palavra de Deus. Inclusive é isso que Gabriel diz para Maria.
O anjo, no versículo 28 e 29, esses dois versículos, ele diz: mulher, se alegre, você é agraciada por Deus, o Senhor está contigo. Deixa eu perguntar, mulheres aqui, como vocês responderiam a essas palavras? Imagina isso lá na sua época de juventude. Bom, Maria ficou muito perturbada, diz o texto. Essa palavra é interessante porque ela transmite um misto de surpresa, mas ao mesmo tempo de preocupação. Maria está espantada. Isso não acontece todo dia, né? Um anjo apareceu para ela. Um anjo está trocando ideia com ela. Ela está assustada. Mas ao mesmo tempo, ela está preocupada. O que acontece depois que um anjo aparece para você? Provavelmente a sua vida muda por completo. E é exatamente isso o que ela está pensando. Perceba que Lucas pinta para nós uma Maria como uma mulher comum, como qualquer outra. As palavras que Lucas usa para descrever a mãe de Jesus denotam que é uma mulher simples. É só mais lá na frente, na história da igreja, lá pelo século IV depois de Cristo, que a igreja católica romana, ela começou a venerar Maria como santa. Mas para os autores do Novo Testamento, para os primeiros crentes, Maria não tinha nada de especial. Maria era uma pecadora como qualquer outra mulher. Maria só teve um privilégio de ser escolhida por Deus para uma missão especial. Com certeza, essa é a missão mais nobre de uma mulher: ser mãe. Mas o filho não seria qualquer um. O filho, diz o versículo 30, seria um menino a quem ela daria o nome de Jesus. Também não vai escolher o nome, não. É Deus quem escolhe o nome. É isso que o anjo diz para ela: mulher, não temas. Não temas, você foi abençoada por Deus, você vai gerar no seu ventre o Filho do Altíssimo, o rei que foi prometido por Deus lá no passado a Davi. Um rei que vai reinar eternamente sobre Israel, sobre o mundo em justiça e em verdade. Esse rei vai nascer de você, Maria. Irmãs, mulheres, jovens, aquelas que são mães, aquelas que são avós, imagine-se no lugar de Maria. Você é jovem, você é pobre, você é noiva e você é virgem. E de uma hora para outra, você agora é escolhida por Deus para gerar o Rei do Universo no seu próprio ventre. O que você diria? Bom, Maria perguntou o óbvio no versículo 34. Se eu ainda não sou casada, ou seja, eu ainda não tive relações com homem algum, e eu vou gerar o Filho do Altíssimo, como isso será? Seria possível uma mulher engravidar ainda sendo virgem? Seria possível? Bom, para quem já leu sobre a história de Zacarias já sabe a resposta, né? Mas Maria ainda não sabe da história. Então o anjo Gabriel apresenta para ela a resposta, versículos 35 a 37. O anjo diz assim: Maria, você vai gerar um ente santo, o Filho de Deus. Mas a sua gestação vai ser diferente de todas as outras da história, Maria. O bebê será gerado no seu ventre por ação do Espírito Santo de Deus. O mesmo Espírito que lá no princípio pairava por sobre as águas, antes de Deus dar forma a toda a criação. Esse mesmo Espírito, Maria, repousará sobre você para gerar esse bebê no seu ventre. E como sinal de que isso vai acontecer, Isabel, só aqui a gente descobre que Isabel era parente de Maria, né? Isabel, a tua parenta, ela está grávida, de 6 meses, ela não contou para ninguém, mas ela está grávida, apesar de idosa, apesar de estéril. E sabe por que essas promessas vão se cumprir, Maria? Finalzinho do versículo 37. Porque para Deus não há nada impossível. Depois de ouvir tudo isso, o que Maria ouviu? Deus te escolheu, graciosamente te abençoou, Deus te comissionou para uma missão especial, para participar dos planos de redenção que Ele tem para a história da humanidade. Deus prometeu fazer o impossível através da sua vida limitada, sua vida frágil, Maria. E aí, como que você reagiria a uma chamada dessa? Queridos, aqui no versículo 38 está uma boa sugestão. Como Maria,
essa deveria ser a oração de todo aquele que foi alvo da graça de Deus, da bênção de Deus. Se você foi chamado por Deus, a cumprir uma missão de Deus, dentro do reino de Deus, então você deveria orar como Maria, dizendo: aqui está a serva do Senhor, que aconteça comigo aquilo que você falou. Queridos, algum momento nós já fizemos esse tipo de oração? Em algum momento da sua vida, você já orou dessa forma como Maria está orando? Deixa eu dizer, normalmente esse tipo de oração acontece em momentos em que nós nos damos conta do chamado de Deus, de que nós fomos agraciados por Deus, quem nós éramos sem Deus ter nos chamado, e agora Deus nos chamou. Quando nós nos damos conta de onde Deus nos tirou, e começamos a entender o que Deus espera de nós, e nós compreendemos que aquilo que Deus nos pede, Ele vai nos capacitar a cumprir, então é aí que nós fazemos esse tipo de oração. Se nós estamos nessa condição, então eu quero te desafiar a ousar fazer esse tipo de oração. Ouse orar dessa maneira: aqui está o teu servo, Senhor. Cumpra-se em mim a tua palavra, conforme a tua vontade. Ouse fazer esse tipo de oração e se prepare. Se prepare, porque coisas grandiosas Deus vai fazer na sua vida e através da sua vida, começando por te transformar por completo num servo dele. Queridos, Deus não deseja que vivamos na incerteza, principalmente a respeito de Jesus. E por isso Lucas faz questão de nos lembrar como é que foi o anúncio do nascimento de Jesus. Jesus será santo, o Filho de Deus entre os homens, o Rei dos Reis, tão aguardado desde os tempos de Davi, que vai reinar por todo sempre sobre a criação de Deus. Mas o nascimento do Rei dos Reis vai ser humilde. Vai ser através de uma simples mulher da Galileia, uma região desprezada, uma jovem, mas que é agraciada por Deus. O Espírito Santo vai gerar esse bebê no seu ventre. E como é que Maria reage a esse anúncio? Bom, se você está reparando, Lucas está fazendo uma comparação em como Zacarias reagiu e como Maria está reagindo. Zacarias foi incrédulo e pediu provas. Como é que eu vou saber que isso vai acontecer? Zacarias está olhando para a promessa de Deus com os olhos humanos. Maria não. Maria creu. E simplesmente pediu informações a respeito da promessa de Deus. Apesar de que as informações não eram tão racionais assim, né? Você vai ser mãe de um bebê gerado pelo Espírito Santo. Como que isso vai acontecer? Deixa nas mãos de Deus. Ela pediu mais informações, mas creu. Maria olhou para a promessa de Deus com os olhos da fé. Sabe o que isso significa? Significa que não há problemas em pedir a Deus mais informações sobre aquilo que Ele promete. Não tem problema. Você orar ao Senhor pedindo: Senhor, me dá mais informações. O Senhor prometeu isso, mas eu queria saber mais. Não há problemas desde que você esteja disposto a fazer o que Deus pede. Você quer ter mais informações? Pode pedir, mas esteja disposto a fazer o que Ele está te mandando fazer. Muitas vezes, queridos, Deus vai dando as respostas à medida em que a gente vai andando. A cada passo Ele dá mais uma resposta, Ele não dá todas. E esses passos são passos de obediência. Eu estou caminhando na obediência e à medida que caminho, Ele vai me respondendo as minhas perguntas. Mas nem sempre as respostas são racionais, nem sempre as respostas são assim, tão claras. Mas de qualquer forma, tanto para obedecer quanto para aceitar essas respostas, nós teremos de confiar no que Deus diz. E esse é o significado verdadeiro da fé. Fé não é porque você acredita em um monte de coisa que tudo vai dar certo no final, nada disso. Fé bíblica que salva é confiar no que Deus fala, confiar no que Deus promete. Portanto, quando nós não confiamos no que lemos na Escritura, não estamos tendo fé. Querido, querida, se Deus está te chamando, seja para crer em Jesus, seja para ser mais obediente a Jesus, se Deus está te chamando nessa noite, não reaja como Zacarias. Incrédulos não só vão ser disciplinados por Deus como Zacarias foi,
como perdem a oportunidade de desfrutar em primeira mão as coisas grandiosas que Deus pode fazer através das suas vidas. Mesmo confuso, se submeta à vontade do Senhor, como Maria fez. E certamente a sua jornada de fé vai ser menos penosa e muito mais prazerosa. Não tenha medo. Simplesmente creia. Confie naquilo que Deus promete, porque para Deus nada é impossível. Aliás, é com essa informação em mente que Lucas quer que a gente continue lendo o livro dele, porque para Deus nada é impossível. Pare para pensar um pouco sobre o que você leu hoje. Deus é capaz de dar um filho a um casal idoso, uma esposa estéril. Deus é capaz de encher esse bebê com seu espírito desde o ventre materno. Deus é capaz de fazer com que uma virgem gere o seu santo filho, o Rei dos Reis, naquele simples e finito útero. Para Deus nada é impossível. Então será que Deus seria capaz de acabar com todos os meus medos? Em especial, Deus seria capaz de acabar com o meu medo da morte, ou o meu medo do juízo final? É claro que sim. Para Deus nada é impossível. A propósito, foi por essa razão que Deus orquestrou o nascimento de João e depois o nascimento de Jesus. Eu quero te convidar a voltar os olhos para Malaquias, e a gente vai fechar com Malaquias, capítulo 4. Malaquias, capítulo 4, versículos 1 a 3. Malaquias 4, de 1 a 3 diz assim: Pois eis que vem o dia, queimando como fornalha. Todos os soberbos e todos os que praticam mal serão como a palha. O dia vem. O dia que vem os queimará, diz o Senhor dos Exércitos, de modo que não lhes será deixada nem raiz, nem ramo. Mas para vocês, que temem o meu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo salvação nas suas asas. Vocês sairão e saltarão como bezerros soltos na estrebaria. Vocês pisarão os ímpios, pois eles se farão cinzas debaixo das plantas dos pés de vocês, naquele dia que prepararei, diz o Senhor dos Exércitos. No dia em que Deus visitasse o seu povo, queridos, não haveria apenas juízo, mas Malaquias diz, haveria também algo de muito bom. Aqueles que temiam a Deus, claro, era uma minoria, sempre é. Sempre é. Uma pequena parcela do todo, sempre é. Uma pequena minoria que continuava temente a Deus diante daquela calamidade de imoralidade que era a sua época. Para eles, nasceria o sol da justiça, trazendo salvação nas suas asas. Nesse dia, o povo redimido por Deus iria reinar por todo sempre ao lado de Deus. Queridos, é por isso, essa é a razão do nascimento de João e de Jesus. Se João é aquele que iria preparar o caminho para a chegada do Senhor, então Jesus, que vem depois de João, quem ele é? Ele é o próprio Senhor. Jesus é o Senhor em pessoa, visitando o seu povo, tanto para julgar aqueles que não o temem, aqueles que vivem em maldade e iniquidade, como para salvar aqueles que o temem, porque se arrependeram de seus pecados. Jesus é o sol da justiça. Jesus é a salvação dos homens. A propósito, esse é o exato significado do nome de Jesus. Jesus significa o Senhor é salvação. Jesus é a salvação que nós precisamos para sermos preservados do juízo final de Deus. Mas talvez você pergunte, como pode ser isso? Como pode ser possível? Pois bem, para Deus não há nada impossível. Inclusive, perdoar pecadores e libertá-los do juízo final. Porém, para que esse impossível fosse possível, o impossível, aos olhos humanos, teve de acontecer.
Lá pelas tantas, capítulo 23 de Lucas, nós lemos que o Filho do Altíssimo, o Rei eterno da criação, que nasceu e viveu sob a ação do Espírito Santo, sob a plenitude do Espírito, o Filho do Deus Altíssimo teve de morrer. Você já pensou sobre isso um pouco mais profundamente? Pense no que eu acabei de falar. Para nos dar vida, o autor da vida teve de morrer. Consegue imaginar isso? Não parece ilógico? Não parece irracional? Não parece impossível? Como é possível isso? Queridos, esse é o maior mistério de toda a Bíblia. E talvez nós nunca venhamos a compreender o que plenamente ele significa. Mas de uma coisa nós podemos ter certeza: por meio desse sacrifício, Deus nos perdoa e Deus nos livra do juízo final. E por quê? Porque naquela cruz, Deus desferiu sobre o seu próprio Filho todo o castigo que nós merecíamos, o castigo que nós merecíamos por nossas maldades. Naquelas horas escuras e amargas, as mais tristes em toda a história, o juízo final, o castigo final que eu e você merecíamos, o juízo que nos atingiria depois que morrêssemos, todo o juízo de Deus foi depositado completamente em Jesus. Jesus morreu em nosso lugar, Jesus encarou por nós o juízo final que nós merecíamos. E quando Lucas escreve o capítulo 24 do seu Evangelho, ele diz que ao terceiro dia, Jesus também ressuscitou. E Jesus voltou aos céus de onde veio. E isso, de acordo com Lucas, nos garante que Deus aceitou esse sacrifício. E por meio desse sacrifício, Deus nos oferece perdão. E o perdão que Deus nos oferece por meio da obra de Jesus é real, é verdadeiro. Por isso nós não precisamos mais ter medo da morte. Nós não precisamos mais ter medo do que vem depois da morte, que é o juízo final, por causa do que Jesus fez naquela cruz. Por causa do que Jesus fez, queridos, a nossa dívida está paga. E nós podemos ter livre acesso a Deus, tanto nessa vida, quanto depois do juízo. É por isso que Lucas quer que nós saibamos, enquanto vamos lendo esse livro, que nós podemos ter certeza das coisas que ouvimos. Ele está escrevendo para que a gente tenha certeza. E diante de tudo o que ele tem a dizer, lembre-se disso. Não tenha medo. Apenas creia. Creia nas promessas de Deus. Porque para Deus não há nada impossível. Inclusive, perdoar pecadores e libertá-los do juízo final. Amém? Vamos orar, queridos. Querido Deus, obrigado pelas suas promessas de redenção, que são cumpridas em Jesus. Obrigado porque temos a oportunidade de separar uma data no ano para lembrar de todas essas promessas. Por vezes nos esquecemos dessas coisas. Esquecemos o propósito da igreja, esquecemos o porquê estamos aqui todo domingo. Esquecemos dessas verdades quando estamos lutando contra os nossos pecados ou quando estamos rendidos aos nossos pecados. Esquecemos das suas promessas quando estamos sofrendo, sentindo dor. Mas obrigado porque o Senhor inspirou Lucas para registrar para nós tudo o que aconteceu de principal na história de Jesus, para que possamos ter certeza daquilo que ouvimos. É verdade. Por meio da obra do teu Filho Jesus, o Senhor nos perdoou. O Senhor nos libertou da escravidão aos pecados. O Senhor nos preservará do juízo final. O Senhor nos levará a salvo para a morada celestial ao teu lado. Obrigado, Senhor, porque o sol da justiça nos nasceu. Obrigado porque Ele trouxe salvação nas suas asas. E nós podemos encontrar salvação.
Que essa seja uma noite, Senhor, de redenção. De redenção para aqueles que estão quebrados, para aqueles que estão cansados da luta contra o pecado. De encararem com novo ânimo essas batalhas e enfrentarem o pecado. Porque o Senhor prometeu que vai nos dar a vitória contra o pecado se dependermos do Senhor. Então que seja uma noite de vitória contra o pecado, de começar essa semana, Senhor, combatendo o pecado na força do Teu Espírito. Que seja uma noite de redenção para aqueles, Senhor, que tem sofrido e chorado, porque não tem as coisas que gostaria, porque não tem alívio das suas dores, e tem cansado de orar ao Senhor, mas o Senhor não alivia essas dores. Que encontrem ânimo, lembrando de que outras pessoas também sofreram, e que haverá um dia em que elas não sofrerão mais, por causa do que o Senhor fez naquela cruz. E que seja uma noite, Senhor, de redenção, para aqueles que têm medo do juízo final, para que encontrem salvação em Jesus. Que essa seja uma noite de salvação, é o nosso desejo, Senhor, é a nossa oração, no nome do Santo Filho do Altíssimo, Jesus Cristo. Amém. Amém.